Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra conhecida que está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, um profeta que viveu no tempo do exílio babilônio e que viveu exatamente lá entre os deportados na Babilônia, que presenciou sofrimentos, angústias, as preocupações daquele povo, e Deus usou o profeta de uma forma especial para transmitir uma palavra de esperança para aquele povo, naquele tempo de angústia, naquele tempo de preocupação, naquele tempo de saudade da terra deles. E este texto faz parte, o texto de Ezequiel 37 faz parte exatamente desse cuidado que Deus tinha para com aquele povo e usou o profeta Ezequiel para isso. Amém, queridos? E é interessante, uma outra característica interessante do profeta Ezequiel é que ele era um profeta que tinha visões, né? Muitos profetas, às vezes, nós conhecemos que Deus usou poderosamente, mas somente por meio de palavras, de proclamação da vontade de Deus. Aqui, neste caso, Deus também usou o profeta por meio de visões. Essa é uma dessas visões que está lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel. E fala, narra a história de que Deus, nesta visão, levou o profeta para um grande vale, que tinha um vale de ossos secos, que provavelmente era um campo de batalha antigo ali naquele local. Possivelmente havia tido uma batalha muito feroz, muito forte, muito tensa, terrível, e muitos mortos, e esses mortos ficaram ali expostos, né? E depois de muitos anos ali ficam somente os ossos. Assim era essa visão que o profeta estava tendo naquela situação. E o texto diz que o profeta anda para vários lugares ali daquele vale e destaca que o vale estava sequíssimo. E é exatamente nesse contexto, com essa visão, que Deus faz uma pergunta interessante para o profeta. Versículo 3: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ou seja, Deus perguntando ao profeta: você crê que eu tenho poder para poder reverter essa situação? Em outras palavras, você crê que é possível que Deus resolva, que Deus mude, que Deus transforme essa realidade? Queridos, essa é uma pergunta muito importante também para nós, que estamos vivendo, de alguma forma, nesse grande vale de ossos secos que a humanidade está enfrentando, que é essa pandemia do coronavírus, né? Uma situação de morte, uma situação de tristeza, de angústia, de preocupação. É exatamente nessa situação que a mesma pergunta que Deus fez ao profeta, Deus faz a nós também. Nós cremos, você crê que é possível que essa situação seja resolvida? Você crê que é possível que haja cura? Você crê que é possível que haja vacina? Você crê que é possível que essa situação seja resolvida? E a resposta do profeta também é muito interessante, que o profeta responde assim: Senhor, tu sabes. No sentido assim: Senhor, depende do Senhor, depende da tua vontade, depende do teu agir, depende do teu querer. Que resposta linda! E é esta resposta que nós temos que ter nos nossos lábios, no nosso coração. É essa resposta que nós precisamos vivenciar. Crer que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem poder para operar qualquer milagre, que Deus tem poder, inclusive, para reverter essa situação que nós estamos vivendo. Nesse grande vale de ossos secos, é possível que Deus transforme essa situação para a glória e honra do nome dele. Senhor, tu sabes. E mediante essa resposta do profeta, crendo no poder de Deus, e aí Deus o desafia, dizendo: então profetiza. Profetiza esse vale de ossos secos. Ou seja, compartilhe, anuncie, proclame que existe um Deus capaz de reverter qualquer situação. Profetize a vida
o agir de Deus nessa situação de morte, nesses sinais de morte que nós estamos presenciando, nessa situação tão lamentável, tão triste, tão complicada. O profetizar aqui, queridos, é crer no milagre e agir em favor do milagre. Não é simplesmente ser otimista, mas é ser homens e mulheres de fé. Pessoas que creem que existe um Deus capaz de operar milagres, de reverter qualquer situação, de mudar o rumo da história. Deus pode fazer isso e precisamos profetizar. E o texto continua declarando que a partir do momento que o profeta profetiza, age em nome de Deus contra esses sinais de morte, a palavra do Senhor nos diz que então começa a se ouvir um grande barulho dos ossos se unindo novamente, e tendões e a carne volta a aparecer mais ainda. Então um monte de ossos já se tornam corpos, mas ainda diz o texto que ainda sem a vida. E aí Deus continua dizendo ao profeta: profetize novamente. Profetize para que o vento, o soprar do Espírito de Deus sopre sobre esses corpos, para que eles vivam. E dessa forma o profeta fez. Para que nós possamos entender, queridos, que Deus age não no nosso tempo, mas no tempo dele. E que esse tempo dele, para nós, pode ser entendido como um processo. Deus começa a agir, mas não termina no nosso tempo, no tempo de Deus. E é dessa forma que nós temos que encarar. Primeiro, nesse primeiro profetizar, os ossos se juntaram e os corpos apareceram. Mas somente depois de um segundo profetizar. Ou seja, exigiu do profeta a permanência, a continuidade, a constância, a persistência. Não é agir, não é profetizar somente por um momento, é continuar, é permanecer em pé. Essa é uma atitude fundamental daqueles que de fato querem que essa situação que nós estamos vivendo sejam transformadas. Não é por um momento, mas é crer no agir de Deus, mesmo diante de tantos sinais de morte que nós estamos vivendo. O texto termina dizendo, versículo 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Amém, queridos? Que visão maravilhosa, que visão grandiosa, de um vale de ossos secos. Deus fez com que se tornasse um exército sobremodo poderoso. E aquela situação foi maravilhosa, um tempo, uma palavra de esperança para aquele povo no exílio, porque Deus falou com o profeta para dizer ao povo: assim eu farei com vocês. Vocês se sentem como se estivessem num vale de ossos secos, mas eu os transformarei num exército sobremodo poderoso. Vocês vão voltar para a sua terra e serão felizes. Assim é a palavra do Senhor para nós. Crendo, profetizando, realmente agindo em favor da vida de Deus, contra todos os sinais de morte que nos rodeiam. Deus vai agir. Deus já está agindo. E o milagre vai acontecer. Vão aparecer tratamentos adequados. Vão aparecer a vacina. E alguns podem dizer são cientistas ou coisa assim, mas nós, como servos de Deus, cremos. É Deus agindo. O Deus que transforma situações. O Deus capaz de operar grandes milagres. O Deus capaz de transformar um monte de ossos em um grande exército. Esse Deus está agindo. Amém, querido? Receba essa palavra no seu coração. Essa palavra de esperança. Vive essa palavra. Profetize essa palavra. Em nome de Jesus. Amém?